Vamos dar início a mais uma aula e na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao que estamos falando a respeito de geometria analítica. E na aula de hoje vamos falar especificamente a respeito da circunferência. E para não perdermos tempo, vamos logo começar a nossa aula. Bom, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é a respeito da definição do que seria uma equação reduzida da circunferência. Então, se você olha para esta circunferência, veja que ela tem um centro em centro C, dado por AB. Você tem um raio R e nós marcamos um ponto qualquer da circunferência P, dado por XY. Qual seria essa equação da circunferência? Então, a circunferência de centro AB e raio R é o conjunto dos pontos do plano cartesiano PXY que distam R unidades do ponto C. Assim, a equação reduzida da circunferência será dada por quem? Primeiro, ela pode ser representada por x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual raio ao quadrado, onde este x, y é o ponto qualquer e o a e b representam o centro e r o raio da circunferência. Ora, essa expressão ainda eu posso colocar como sendo representada abaixo. Se você tirar a raiz quadrada em ambos os membros, você ficaria com a raiz quadrada de x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a apenas a r. Tanto uma expressão como a outra é a mesma coisa, ok? Nós vamos para uma pequena demonstração. O que nós podemos aqui observar é que eu tenho dois pontos, um ponto C e um ponto P. E a distância entre C e P ela é dada pelo raio R. Agora, como determinar esses valores? A primeira coisa que eu vou fazer é lembrar que a distância entre dois pontos, no caso C e P, vai ser dada pela raiz quadrada de x, no caso representando o x de P, menos o x de C. Só que o x de P é dado por x. Já o x de C é dado por A. Portanto, você tem aqui o valor x menos A ao quadrado, mais o y de P menos o y de C, ou seja, representado por y e b. Portanto, eu teria aqui y menos b ao quadrado igual a r. Se eu elevar ambos os membros ao quadrado, você vai encontrar o quê? A expressão reduzida da reta. Lembrando que qualquer uma das duas é correta. Então você teria x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual raio ao quadrado. Bom, vamos dar continuidade resolvendo alguns exemplos. Vamos para este primeiro exemplo e ver de que forma nós podemos resolvê-lo. Ele diz aqui que dar a equação reduzida da circunferência de centro C e raio R em cada caso. Então vejamos cada um deles. Só lembrando a você que a equação reduzida da circunferência ela é dada por x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Como ele me dá o centro e o raio, nós vamos substituir esses valores na equação reduzida. Portanto, você teria aqui x menos o valor de a representando o x de c, que é igual a 5 ao quadrado, mais y menos o valor de b, representado aqui por 7 ao quadrado, igual a 3 ao quadrado. Ou seja, a equação reduzida é x menos 5 ao quadrado, mais y menos 7 ao quadrado, igual a 9. Esta é a equação reduzida com respeito à letra A. Já com respeito à letra B, se volta um pouquinho o vídeo, a letra B ela é dada pelo centro menos 1 menos 2, e o raio é igual a raiz de 5. E o que eu devo fazer? Da mesma forma como eu fiz na letra A, substituir esses valores. Ficaria x menos o valor de A. Veja que eu já tenho aqui o menos 1. Então fica mais 1. Lembrando que menos é da fórmula, x menos o A. Então é x menos menos 1. Menos por menos vai dar mais 1 ao quadrado. Somado com quem? Com y menos o valor de b, que é menos 2. Como eu já tenho menos, fica mais 2
ao quadrado. Isso igual ao raio ao quadrado, ou seja, raiz de 5 ao quadrado. Então, você teria aqui x mais 1 ao quadrado, somado com y mais 2 ao quadrado, e raiz de 5 ao quadrado é 5. Vamos agora para a última letra, seria a letra C. Volte um pouquinho o vídeo e veja que o C, centro, é 0, 0, e o raio é igual a 2a. Neste caso, você ficaria com o quê? X menos o centro, 0, ao quadrado, mais y menos o b, que também é 0, ao quadrado, igual ao raio, que é 2a, ao quadrado. Ou seja, aqui vai ficar x menos 0 é x ao quadrado, mais y menos 0 é y ao quadrado, igual a 2a ao quadrado, que dá 4a ao quadrado. Veja que nesse caso, o a ele tem que ser um valor maior do que 0, tá ok? Bom, vamos dar continuidade, vamos voltar aqui para os nossos slides, tá? Nós temos aqui mais uma questão, e ele coloca assim: dar o centro e o raio da circunferência de equação reduzida dada em cada caso. Nesse caso tem umas 3 letras, veja que aqui ele faz o processo inverso, ele me dá a equação reduzida e ele pede o centro e pede o raio. Então, como proceder? Vejamos. Para resolver aqui essa primeira letra, nós vamos observar a seguinte coisa. O valor aqui referente a A, você vai observar que é 6. Tá? Eu acho que é direto. Lembra aqui que você tem x menos A ao quadrado. Então, se eu tenho x menos 6 ao quadrado, quem representa o A? O 6. Já com respeito ao y, nós temos aqui, desculpa, com respeito ao valor de A, você vai ter o quê? O A igual a 6. Agora, com respeito a B, você vai observar que esse valor é igual a 2. Por quê? Você vai observar que eu tenho y menos b ao quadrado. Como tenho y menos 2 ao quadrado, quem representa o b é o 2. Já com respeito ao raio, você tem que o raio ao quadrado é igual a 100. Bom, aqui você conclui que o centro vai ser dado por 6, 2. E já o raio é a raiz de 100, que dá 10. Vamos para a próxima letra, a letra B. Ele coloca aí, você pode voltar o vídeo um pouquinho, você tem x mais 3 ao quadrado, mais y mais 1 ao quadrado, igual a 1. Olha, nesse caso, o que é que nós vamos observar? Aqui eu tenho x menos a, mas aqui está x mais 3. Portanto, o valor de a, ele tem que ter o valor oposto a mais 3, ou seja, menos 3. Já o b, observe que aqui é y menos b. Como aqui ele colocou y mais 1, o valor de b tem que ser contrário a esse sinal que aparece, nesse caso, menos 1. E já o raio, lembrando que é raio ao quadrado, vai ser igual a 1. E aí você pode concluir daqui que o centro é menos 3 menos 1. E o raio é igual a raiz quadrada de 1, que é 1. E para completar, na nossa letra C, você tem x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 3. Olha, note que nesse caso era para ser x menos a, mas como apareceu somente x, é porque o valor de a, neste caso, é 0. E o valor de b, da mesma forma, é 0. Já o raio ao quadrado tem que ser igual a 3. Portanto, você tem como centro 0, 0, e o raio é igual a raiz quadrada de 3. Uma coisa importante, se você tem aqui na equação reduzida x menos um número, é porque o valor de a é positivo. Da mesma forma o y. Agora, quando eu tenho x mais 3 ou y mais 1, implica que o valor de a vai ter um valor oposto. Nesse caso, menos 3 e menos 1. Mas não vamos parar por aqui, vamos dar continuidade. Vamos falar de mais um exemplo. Dos pontos M, N, P e Q, quais pertencem à circunferência de equação reduzida x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25? Então vejamos
quais destes pontos pertencem à circunferência. Vejamos então, para que M pertença a essa circunferência, eu vou substituir o ponto na equação da circunferência. Para pertencer à equação, o valor que eu vou encontrar no primeiro membro tem que ser igual ao segundo. Neste caso, eu teria x, nesse caso é 5, menos 1 ao quadrado, somado com y, que é 3, ao quadrado. Ora, 5 menos 1 é 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Ou seja, você tem 16 mais 9, que é igual a quanto? A 25. Portanto, como os resultados são iguais, você pode afirmar que M pertence à circunferência, ok? Já com relação ao ponto N, observe que quando você voltar um pouquinho o vídeo, eu troquei a posição do M com N, mas não há problema com respeito a isso. Você vai substituir aqui. Vai ficar 4 menos 1 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. E aí, neste caso, você vai ter o quê? 4 menos 3 ao quadrado. 4 menos 1 é 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. E aí você vai concluir o quê? Que você tem 9 mais 16, também é igual a 25. Ou seja, o ponto N também pertence à circunferência. Com respeito ao ponto P, nós também vamos fazer a mesma substituição. Vai ficar menos 3, menos 1 ao quadrado, somado com o valor de y, que é menos 3 ao quadrado. Ora, você tem aqui menos 3 com menos 1, dá menos 4 ao quadrado, somado com menos 3 ao quadrado. Ou seja, você vai encontrar 16 mais 9, cujo resultado é 25. Como foi igual, nós dizemos que P pertence à circunferência. E vamos agora para o nosso último ponto, que seria o ponto zero, seria o ponto Q, 0, menos 4. Da mesma forma como a gente fez no anterior, vamos substituir. E para substituir, você tem 0 menos 1 ao quadrado, somado com menos 4 ao quadrado. 0 menos 1 dá menos 1 ao quadrado é 1. 4 ao quadrado é 16. Essa soma vai ficar 17. Portanto, nós dizemos que Q não pertence a essa circunferência. Mas não vamos parar por aqui, vamos dar continuidade à nossa aula. E agora, vamos falar da equação geral da circunferência. Sendo a equação reduzida da circunferência dada por x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado, denominamos de equação geral da circunferência a expressão x ao quadrado mais y ao quadrado mais dx mais ex mais f igual a zero. Lembrei que quando eu desenvolvo aqui, eu tenho o quadrado da diferença de dois termos entre x menos a. Ficaria x ao quadrado menos 2ax mais a ao quadrado. A quadrado da diferença de y e b vai ficar quadrado, que é y ao quadrado, menos 2by mais b ao quadrado. O r, passando o primeiro membro, vem negativo. Quando eu organizo e faço algumas organização, você vai encontrar essa expressão, tá ok? Que é chamada de equação reduzida. Mas vamos trabalhar ela de forma diferente. Vamos pegar aqui, dada a equação reduzida da circunferência de centro 2, 4, raio 5, ainda vou fazê-lo, encontrar a equação geral da circunferência. Então, qual o procedimento que eu vou utilizar? Vejamos na resolução. Nós vimos a equação reduzida. Como é que eu posso escrever essa equação reduzida? Lembrar que ela é dada por x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a o raio ao quadrado. Então, substituindo aqui o centro e o raio, o que é que nós vamos encontrar? Primeiro, você teria x menos o valor de a, que é 2 ao quadrado, mais y menos o valor de b, que é 4 ao quadrado, igual ao raio, que é 5 ao quadrado.
Esta é a equação reduzida. Mas a gente acabou de ver que para encontrar a equação geral da reta, eu tenho que desenvolver esses quadrados. Então, para desenvolver aqui x menos 2 ao quadrado, você vai fazer o quê? É o quadrado do primeiro termo, menos duas vezes o primeiro, que é x, pelo segundo, que é 2, mais o segundo termo, que é 2 ao quadrado. Da mesma forma como eu fiz com x, faço para o y. Então, você vai, para desenvolver, você vai ter que fazer o quê? O quadrado do primeiro termo, ou seja, y ao quadrado, menos duas vezes o primeiro termo, que é y, pelo segundo, que é 4, mais o segundo termo, que é 4 ao quadrado. Passo o 5 ao quadrado, primeiro membro, já vou logo colocar aqui menos 25, igual a zero. Então, desenvolvendo, você vai pegar o x ao quadrado. Então, aqui você tem x ao quadrado, tá ok? Vou pegar menos duas vezes x vezes 2 dá menos 4x. Você pegando 2 ao quadrado, você vai encontrar 4. Você pegando aqui o y ao quadrado, eu vou repeti-lo, tá ok? Menos 2 vezes y vezes 4, você vai encontrar menos 8y, somado com 4 ao quadrado, que é 16, menos 25, igual a zero. Lembrando que na equação geral você vai ter que organizar. Primeiro, você vai colocar o termo x ao quadrado, depois o y ao quadrado, depois o menos 4x, depois o menos 8y. Você vai pegar agora o 4, vamos somar esse 4 com esse 16 e o menos 25. Ora, se você for fazer essa soma, 4 com 16 dá 20. 20 menos 25, menos 5, isso igual a zero. E aí você tem a equação geral da circunferência. Bom, é bem simples, não tem muito o que fazer. Vamos dar continuidade à nossa aula. Bom, há um método de como você muitas vezes sair da equação geral e ir para a equação reduzida e descobrir qual é o centro e qual é o raio. Neste caso, eu quero sair desta equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais dx mais y mais f igual a zero e quero voltar para a equação reduzida. Neste caso, a gente vai usar o método chamado método de completar os quadrados. Para tal, vamos usar o seguinte procedimento. Primeiro, agrupam-se na equação os termos em x e y, isolando no outro membro o termo independente. E logo em seguida, somam-se a ambos os membros valores que fazem com que os termos x e y formem quadrados perfeitos. Como proceder? Vejamos um exemplo. Neste caso, obter o centro e o raio da circunferência de equação geral dada. Como resolver? Vejamos. Esse exemplo, se você observar, é o termo anterior. A primeira coisa que você vai fazer é organizar esses termos. Então, você vai pegar aqui o x ao quadrado menos 4x. Vou somar um valorzinho, que eu não sei quanto que é ainda. Esse termo seria o que vai fazer com que a gente complete o trinômio quadrado perfeito, o que vai me gerar um quadrado perfeito. Bom, mas eu tenho aqui mais y ao quadrado, vou diminuir o menos 8y, e para completar o trinômio quadrado perfeito, eu precisaria de mais um termo. Isso igual, vou pegar o menos 5, vou passar para o segundo membro. Veja que eu acrescentei dois valores, um aqui e outro aqui. Portanto, eu vou também acrescentar esses mesmos valores que foram acrescidos no primeiro membro. Senão a equação se torna diferente. Mas como descobrir quem são esses valores que eu vou acrescentar? Aí vem para cá. Lembra-se o trinômio quadrado perfeito? Você tira a raiz daqui, de x ao quadrado é x, tira a raiz desse termo, que seria, no caso, a, e você vai aqui no meio ver que aqui tem que ficar duas vezes x vezes a. Então, quem seria esse valor de a, que ao ser multiplicado por 2, vai dar aqui 4x. Você vai perceber que esse valor de a vai ser igual a 2, pois 2 vezes 2 dá 4x. Portanto, esse valor aqui, como foi tirado a raiz, é 2 ao quadrado. Da mesma forma, eu vou aqui para o y. Você tira a raiz de y ao quadrado, é y. Tira a raiz desse termo, eu vou chamar de b.
Lembrando que aqui em cima fica b ao quadrado. Mas esse termo que está aqui no meio, ele tem que ser duas vezes o y vezes b. Ou seja, quem é que eu vou multiplicar por 2 aqui para ficar 8? No caso seria 4. Portanto, aqui é 4 ao quadrado. Ora, eu acrescentei 2 ao quadrado e acrescentei 4 ao quadrado. Portanto, eu acrescentei, na verdade, 16 e acrescentei aqui 4. Logo, essa expressão eu posso escrevê-la de que forma? Lembrando que todo trinômio quadrado perfeito, ele pode ser escrito como sendo o quê? Pega a primeira raiz, olha o sinal que eu tenho aqui logo após o x ao quadrado é menos, então você vai colocar também menos. E aqui você pega o valor de a, que é 2 ao quadrado, mais a mesma coisa com y. Pega as raízes y e pega o 4. Lembrando que entre aqui você vai colocar o sinal que precede o 8, que é menos. Isso é elevado ao quadrado, igual a 5 mais 4 dá 9, com 16, 25. Portanto, o centro dessa circunferência seria quem? O A, que é 2, e o B, que é 4. Lembrando que esse 2 e 4 aqui, vai aqui do sinal, ó. Se aqui fosse mais, x mais 2, aqui ficaria o centro menos 2. Se fosse y mais 4, aqui ficaria menos 4. E o raio, basta tirar a raiz de 25, que é 5. Bom, vamos voltar aqui novamente ao nosso slide e vamos para obter o centro e o raio da circunferência. 4x ao quadrado mais 4y ao quadrado mais 8x mais 4y mais 1 igual a zero. Então, qual o procedimento para resolver essa questão? Vamos aproveitar o que a gente já fez aqui anteriormente para tentar resolver essa próxima questão. Então, qual o procedimento? Vejamos. O procedimento aqui nessa questão também é muito parecido. O que é que eu vou fazer? Eu vou organizar esses termos. Você vai colocar aqui. Mas, antes de mais tudo, note que tudo aqui ó, é divisível por 4. Tanto aqui como aqui. Então, eu vou dividir tudo por 4 primeiramente. Tá? E ao dividir tudo por 4, você vai ficar aqui com x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais 2x, mais y, mais 1 sobre 4, já que está dividindo tudo por 4, igual a zero. Você vai organizar os termos, coloca aqui x ao quadrado, mais 2x, já acrescenta o valor para completar o trinômio quadrado perfeito, mais y ao quadrado, mais y, já acrescenta o valor para completar o trinômio quadrado perfeito, igual a quem? Passa mais um quarto para o segundo membro, vem aqui menos um quarto, somado com mais alguém. Esse alguém primeiro é este aqui de 2x, e depois você tem o referente a também esse outro valor. Então, não esqueça, sempre quando você estiver fazendo essa organização, faça para completar os trinômios quadrado perfeito. E neste caso, tira a raiz aqui de x ao quadrado dá x. Essa raiz seria de a ao quadrado, é a. Lembrando que aqui no meio, esse termo é duas vezes x vezes a. E você já pode concluir que 2x vezes a, para ser igual a 2x, o a é 1. Logo aqui você vai acrescentar 1 ao quadrado. Acrescentou de um lado, acrescente também do outro. Vamos agora para com respeito ao y. Você tira a raiz de y ao quadrado, é y. Tira a raiz de b ao quadrado aqui, seria b. E esse termo do meio é duas vezes o y vezes b. E aí você vai perguntar, que eu devo multiplicar aqui por b para o resultado ficar apenas y? Então, se é duas vezes y vezes b para ser igual a y, esse valor de b vai ser igual a quem? A 1 sobre 2. Por quê? Se você pega duas vezes 1 meio, dá 1 vezes y, é y. Portanto, aqui vai ficar ao quadrado. Então, se vai ficar ao quadrado, é 1 meio ao quadrado, que dá 1 quarto. Portanto, aqui ó, você tem 1 quarto. E note que esse valor com esse, quando somar, já vai dar zero. Logo, o que nos resta aqui é que nesse primeiro vai ficar x mais 1 ao quadrado, mais quem? O y, somado com mais o valor de b, que é 1 meio, ao quadrado, igual ao raio
que é 1 ao quadrado, que dá 1. Portanto, o meu centro aqui vai ser -1. Lembre que vem o sinal contrário neste caso. Se aqui tivesse negativo, ficaria 1. Como está positivo, vem -1. E aqui vai ficar -1/2. E o meu raio é a raiz de 1, que dá 1. Bom, vamos lá continuar a nossa aula colocando mais alguns termos. Nesse caso, por último, esse exemplo eu não vou responder. Eu vou deixar como exercício para vocês, tá? Mas anote e eu quero que vocês façam a entrega desta, desse exemplo, tá? Ele exemplo é um pouquinho diferente. Se possível, pesquise. Essa questão, ela tem respondida. Você vai encontrar ela já respondida. Mas, no entanto, eu gostaria que você me desse uma explicação já que você tem a resolução. Mande para mim, seja através do WhatsApp, seja através do Classroom, contanto que você me dê uma solução para essa questão. Eu peço que você seja criativo na solução, uma vez que você já vai encontrar ela resolvida. Como você já vai encontrar ela resolvida, apenas incremente a solução, trazendo algo diferente. Então, fico por aqui. Essa seria a nossa última aula para falarmos sobre geometria analítica. Já nas próximas aulas a gente começa a falar sobre geometria espacial. Fico por aqui e até a nossa próxima aula.